Vamos falar de Marista? É para isso que estamos aqui, para conversar sobre o Marista Dom Silvério. E comigo estão o diretor Vanderlei Suela e a vice-diretora Regina Fausta. Prazer recebê-los aqui. Vai ser uma conversa muito interessante, porque nós vamos falar de educação com uma das mais tradicionais escolas de formação de educador, de jovens e de adolescentes em Belo Horizonte. Que prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Obrigado, é uma Obrigada. oportunidade muito boa Muito essa bom. de estarmos aqui e compartilharmos coisas boas. Bom, todo mundo conhece o Marista, a tradição que o Marista tem, uma grande tradição no ensino, qualidade de professores, mas uma grande preocupação do Marista é a formação humana. Alguns dizem assim, o Marista tem o jeitinho Marista. O que é esse jeitinho Marista? Olha, eu acho que isso está no DNA da instituição. Quando ela foi fundada há mais de 200 anos por um sacerdote jovem francês, ele entendia que a educação só é possível se ela for mediada pelo amor. Então, isso é muito humano. A, a gente sabe que a educação se dá na relação ou nas relações. E a gente aprende sempre com o outro. Então, abrir mão da dimensão humana na educação é quase que negar a própria educação, ou praticamente negar a própria educação. Então, eu me lembro de um pensador russo que fala que nós somos humanos trabalhando com humanos para o bem da humanidade. E isso confirma de fato, porque não basta apenas você dar a importância ao cognitivo, simplesmente ao instrumental, se você não permite que as pessoas se testem, se vejam envolvidas, tanto cognitivamente como emocionalmente, nas relações, trazendo o todo do ser humano. Então, uma educação que prescinde disso não deveria ser nem chamada de educação, na verdade. Do sacerdote francês ao 2025, quanto evoluiu esse jeitinho Marista, Regina? Eu acredito que foi adaptando aos tempos, né? Porque lá tinha um contexto, né? Lá na França foi onde tudo iniciou, dentro de uma realidade pobre, né? Então ele tinha esse olhar, né, para os mais necessitados, para os mais pobres, mas o princípio, né, essencial que era para você educar uma criança, você precisa amar essa criança. Esse fio condutor ele continua presente hoje. Só que hoje as exigências dessa forma de amar ela se torna diferente, até porque existia um espaço familiar, contextual, que favorecia esse desenvolvimento dessas crianças, né, que tinha esse olhar um pouco mais compartilhado da família com a instituição escola. Hoje, nós percebemos que a nossa realidade precisa, né, a escola, de ter um olhar mais completo para essa criança. Que ela não vem à escola só para receber informações. Que ela vem à escola para ser acolhido, para ser amado, para ser respeitado, para ser ajudado, para que ele possa desenvolver nos aspectos todos como um ser humano. No aspecto físico, no aspecto social, no aspecto emocional, no aspecto cognitivo. E, então, hoje, esse princípio de Champagnat continua, só que com novas formas de atuar junto com essa criança e com esses jovens, respeitando o seu desenvolvimento, as características que hoje ele traz. É um estudante, é uma criança hoje conectado com mídias sociais. Então, outros desafios se fazem presente na nossa dinâmica de educação, mas o nosso princípio, o nosso eixo principal de educar uma criança para que ela seja feliz tendo um olhar de amor para essa criança, independente do que ela traz, independente do que ela é. Isso eu acredito que a gente continua com esse propósito muito firme na educação marista.
E onde entra a espiritualidade na formação de crianças e jovens? Ó, eu creio que esse é um desafio enorme para o nosso tempo, sempre foi, né? Mas a dimensão espiritual é uma dimensão também do humano. Quando a gente educa para a transcendência, para a capacidade de ir além daquilo que se dá, do que se apresenta, de ensinar desde criança a mergulhar na profundidade de todas as coisas, dos acontecimentos, das relações, da história. Se a gente cultiva essa capacidade desse mergulho profundo, de fazer perguntas mais profundas, descobrir o sentido das coisas ou encontrar sentido nas experiências, isso é a espiritualidade na sua essência. Obviamente que como uma instituição confessional, religiosa, católica, nós temos digamos assim, uns matizes, né? Umas tintas que vão nos informando e nos ajudando também. E a nossa espiritualidade é muito baseada naquilo que são valores do Evangelho. A solidariedade, a convivência saudável, a tolerância, o acolhimento, o respeito, o perdão, a partilha, enfim, são elementos que no dia a dia, ainda que a gente não os viva plenamente, todos nós, mas eles são como o horizonte que a gente busca. Então, formar o olhar, formar o afeto, formar o coração dessas crianças e desses jovens, eu acho que é a grande contribuição que a gente vai dar para eles, no sentido de que eles experimentem a vida com mais profundidade. Eu percebo, né, eu acredito muito que essa proposta marista de ter esse eixo, esse pilar da espiritualidade, ele vai favorecendo que as crianças, desde a tenridade, nós temos crianças desde 1 ano de idade, elas já vão experimentando, né, por meio das relações, elas vão vivendo experiências que favorecem essa sensibilidade, esse olhar para a beleza da natureza, esse olhar de valorização da outra criança. Isso vai caminhando, e à medida que eles vão se tornando maiores, essa sensibilidade, esse olhar de compaixão, de empatia pelo outro, é um olhar muito importante que eles desenvolvem. Né? Por exemplo, esse engajamento que a gente possibilita que eles vivem em fazer algo para o outro, isso é espiritualidade. A gente acabou de viver uma experiência agora, essa manhã, de alunos que foram viver uma missão lá nas comunidades quilombolas. E eles trazem meninos que eu vi crescendo na escola. E, às vezes, meninos difíceis, meninos assim, que brigavam, que faziam até bullying. De repente, você percebe aqueles meninos em transformação. Aqueles meninos que vêm dizer desse lugar, desse olhar, do que eles conseguiram aprender vivendo um final de semana naquela comunidade pobre, dormindo no chão, escutando as pessoas, vendo como é que as pessoas ensinam pelas suas atitudes e como eles trazem isso para a vida. Então, eu vejo a espiritualidade não como uma religiosidade de práticas religiosas, mas a gente favorece aos alunos que eles desenvolvem a beleza do sentimento humano, desse olhar humanitário para os outros, que eu acho que isso é o principal da espiritualidade, né? Porque Jesus não criou uma religião, ele criou um jeito de viver, né? Com amor ao próximo, com acolher os diferentes. Eles falaram hoje, né, do olhar, do racismo que às vezes acontece, e lá as pessoas, essa comunidade foi para eles assim um aprendizado de solidariedade, de comunhão, e que eles conseguiram olhar as pessoas do jeito que elas são, de aprender com elas, o mais simples, a criança, o idoso, né, aquela pessoa trabalhadora, sem instrução,
E isso foi para eles assim um ganho. Então, a gente olha a espiritualidade na escola como possibilidade de viver experiências, né, que eu acredito serem muito divinas. E como é feito o engajamento, por exemplo, em causas sociais, voluntariado, visando, por exemplo, ou tendo como base, por exemplo, essa espiritualidade que Regina acabou de falar? Como é que é esse olhar para causas sociais, voluntariado, que hoje cada vez mais adquire uma importância muito grande na formação das pessoas? Nessa experiência que a Regina acabou de citar, nós ouvimos dos próprios jovens agora há pouco, como fruto dessa experiência. O menino dizia o seguinte: eu nasci e cresci num ambiente muito favorável, muito tranquilo. Eu não tive que preocupar com nada da minha vida até hoje. Quando a gente vai e tem contato com essas outras realidades, a gente descobre que nós precisamos sair da bolha em que nós nos encontramos. Então, toda a iniciativa que a escola propõe, desde o que está dentro, do cuidado com o outro, do anti-bullying, enfim, do respeito, dessa coisa, do acolher o diferente, nós olhamos, nós instigamos muito o olhar para fora. Então, nós fazemos experiências como esta, da missão, que é uma imersão ali de 3 dias dos meninos em algumas comunidades, mas a gente tem outras experiências como o voluntariado, por exemplo, junto ao Hospital Mário Pena. Os meninos vão de tempos em tempos para visita e suporte, com moradores de rua, com o Banho de Amor, que é uma ONG, com a campanha de calçados, o Pé no Chão. Então, são parceiros. Trabalho com Mano Down, que a gente faz também com as Instituto crianças Down, excepcionais. Com a Caritas brasileira. Enfim, a gente vai estabelecendo parcerias como uma forma de envolver toda a nossa comunidade, campanhas diversas que nós fazemos, para eles se sentirem parte de um mundo que é muito maior do que o mundo deles. Então, a gente tem muita consciência nisso. As famílias apoiam muito fortemente isso, gostam de saber dessa participação e desse tipo de envolvimento. E eu acho que isso faz essa conexão, conhecimento, ou teoria, prática, transformação da realidade. Então, nós temos trabalhado muito nisso para que os meninos percebam que o que eles aprendem, teoricamente falando, precisa encaixar na vida e ajudar a transformar os ambientes que eles vivem, para fazer um mundo melhor, para fazer um mundo diferente, para fazer um mundo onde todo mundo participa. Então, essa mensagem nós tentamos transmitir o tempo todo, seja por práticas assim, seja pelas falas, seja pelos os momentos de partilha e de experiência. E olha, nós realizamos agora, nesse mês de setembro, 2 projetos muito importantes, né, que é para esse olhar para fora mesmo, para esse engajamento social. Um sobre a sustentabilidade, que nós tivemos uma parceria até com a prefeitura, de fazer um plantio de árvore em torno da escola. Então, os meninos do ensino médio, né, a princípio, engajaram, né, pesquisaram. A gente fez uma parceria com o Bora Plantar, que é também uma entidade que trabalha com isso. Depois nós trabalhamos com os meninos menores, plantando a graminha amendoim, né, no pé das árvores, que aquilo vai dando uma umidade, vai dando uma sustentação. Então, fizemos esse projeto bacana. E estamos realizando um outro projeto que é sobre a saúde mental. Porque hoje nós estamos muito preocupados com os jovens que ficam muito em telas, muito nas mídias. Então, nós desenvolvemos, assim, ao longo do mês de setembro todo, né, que esse setembro a gente chama de Setembro Amarelo, até o início de outubro, um projeto muito importante, né, que foi realizado pelos professores. Nós temos na escola uma disciplina, ou um componente curricular, que chama Socioemocional e Projeto de Vida. Por meio desse trabalho com as orientadoras, foi feito todo um trabalho de saúde mental, de autocuidado, de cuidado com o outro. Os alunos construíram tissurus, né, que é um símbolo da paz, né, lá do Vietnã. E aí vai ser entrega, vai ser um momento assim de
passar para os colegas mensagens assim, de paz, de cuidado, de olhar para o outro, de se cuidar, de cuidar do outro também. Então, nós estamos fazendo esse projeto envolvendo a escola toda. Os pequenininhos tiveram uma forma de realizar, os maiores outra, e sempre pensando assim, cuida de você. Né? A gente vê tantos jovens aí por caminhos não bons, então a gente quer garantir que os alunos, os jovens que passam por Marista, eles aprendam que cuidar de si é cuidar da própria vida e da vida. Nessa campanha do plantio, né, que você não mencionou, por exemplo, os alunos estão indo à vizinhança do colégio com panfletos Isso. e dando dicas de como eles podem também fazer o cuidado. Agindo da mesma forma. Agindo da mesma forma, buscando a prefeitura, conhecendo os canais para poder realizar também esse tipo de ação. Quase que um contágio, né? Exatamente. Quase que um contágio na região toda ali, em volta do colégio, São Pedro, Santo Antônio, Sion, essa região toda. Então, tem os grupos de alunos que vão sair sempre com um adulto, né, um professor, chamando para isso. Nos lugares comerciais, nas residências, nos prédios. Então, assim, nós estamos sempre com esse olhar constante de ajudar esse menino a ser um ser feliz, saudável. Eu estou muito curioso para falar sobre a maneira acadêmica tradicional, mas uma pergunta vem antes disso. Nós vivemos um mundo onde o material ganhou uma importância muito grande, o espiritual uma importância menor. Como é que as famílias se engajam nisso e conseguem, além de contaminar os alunos com esses princípios, contaminar também a família dos alunos para um apoiamento fora da escola, daquilo que a escola dissemina como ideia? A gente sempre reforça no contato com as famílias e a gente leva muitas vezes as famílias à escola. Eu sempre brinco que na minha época de criança, a minha mãe falava assim, se eu estiver aqui na escola, vocês vão ver comigo. Né? Porque naquela época, ir à escola, o pai ou a mãe, era problema. Né? Hoje a gente chama as famílias muito. Temos problemas também, mas muito mais para parcerias. E a gente sempre repete um pensamento que tudo que nós fazemos aqui tem uma intencionalidade pedagógica. Então, uma festa junina tem intencionalidade, jogos do colégio tem uma intencionalidade, uma mostra cultural e assim por diante. Como forma de mostrar para eles que a educação está conectada com a vida e precisa estar. Ao mesmo tempo, a gente deixa essas mensagens de ações dessas que nós citamos agora, para que eles saibam. Então, por exemplo, no fim de semana último agora, na semana passada, a gente estava com uma Olimpíada no Rio de Janeiro, com vários colégios participando. Ali tem formação para a espiritualidade, tem formação do lúdico, tem formação do físico, do emocional, do espírito, tudo. Então, nesse sentido que a gente tenta mostrar para a família, veja bem, a gente cuida disso tudo, mas a gente não perde seriedade do Enem lá no final. Que isso para nós também é muito valioso. Nós temos lá os cartazes mostrando os alunos que conseguiram as suas conquistas e tudo mais. Então, fazer essa integração do cuidado, do humano, mas também do acadêmico, do tradicional em alguns aspectos, embora também seja um grande desafio como você manter isso, né? Esse equilíbrio entre o ensinar, o aprender, etc., é sempre muito desafiador para nós hoje. E também nós realizamos outro dia uma atividade muito importante, dentro dessa linha da espiritualidade, nós fizemos um dia da família no parque, lá no Parque das Mangabeiras. Sim. Com muitas oficinas, com muitas atividades, com música. Então, cada vez mais a gente está buscando essa família para interagir com a escola, com os educadores, com os professores, com os funcionários e os estudantes junto, brincando junto, cantando junto, fazendo jogos, né, apresentando um chorinho, meninos cantando. Então, a gente tem buscado muito estratégias, né, diferenciadas de trazer essa família para se engajar. Nas mostras culturais, a gente abre para a escola, os alunos realizam oficinas. Agora, a última foi de Ciências da Natureza, trabalhando as ODS, né, que são os Objetivos
né, do desenvolvimento sustentável. Então, cada série trabalhou com um desses objetivos. Então, criaram oficinas, mostraram para as famílias experimentaram. Então, a gente, aos poucos, vai, de alguma forma, querendo mostrar para a família que o espaço da escola não é só o passo de informação para decorar, mas é um espaço de aprendizagem para a vida, que a escola está dentro do contexto da vida. Então, a gente traz a vida para a escola para que eles possam levar a escola para a vida naquilo que eles conseguem elaborar, né, de fazer esse tratamento da informação de uma forma consciente, né, porque o conhecimento não é só para ficar na memória, o conhecimento é para ser aplicado, né? Então, a gente tem um propósito na nossa escola de seguir, né, os documentos da Unesco, que saíram no final do século passado e foi bem forte no início desse século, que fala que a escola não é mais aquilo que a gente via muito antigamente, talvez lá na minha época. A escola é um lugar para informar e a família é um lugar para educar, né? A dimensão hoje que a Unesco nos apresenta é que a escola é um espaço, né? Eles estabeleceram 4 pilares da educação para o mundo, né? E no Brasil foi chegando aos poucos, né? E agora, em 2017, com a nova lei, né, a BNCC, né, que é uma nova lei de diretrizes e bases, retoma, né, algo que a Unesco já vinha nos apresentando, que é a escola precisa viver os 4 pilares da educação, que é possibilitar que o estudante aprenda a ser uma pessoa melhor, a ser um cidadão, a cuidar de si, a cuidar das próprias emoções. Então, ele precisa desenvolver valores, né? Depois tem um outro pilar que fala, a escola é o lugar dele aprender a conviver, aprender a lidar com as diferenças, né? A fazer trocas, a contribuir com o outro. Então, é o lugar do conviver. Isso não é nós que inventamos. A Unesco veio até ao encontro de uma filosofia marista que sempre se preocupou com isso, né? Depois, um outro pilar é o pilar de aprender a aprender. Não basta o aluno chegar na escola e decorar informações. Importante é que ele seja um investigador, que ele tenha possibilidade de pesquisa, que ele desenvolva uma metodologia científica, levantamento de hipóteses, que é algo que eu acredito muito, porque a minha formação inicial foi de bióloga. Então, depois que eu, né, fiz outras formações aí de pedagoga e de administrador, enfim. Então, eu acredito que a metodologia científica, ela favorece a todos os estudantes, a todo ser humano, a aprendizagem, porque você faz levantamento de hipóteses, você chega a conclusões, você faz uma síntese. Então, a Unesco traz isso, e a escola hoje tem trabalhado intensamente nessa possibilidade. Os meninos adoram desenvolver projetos. E agora estão desenvolvendo novos projetos para uma próxima mostra que a gente vai fazer, que é de arte e cultura. Então, eles estão trabalhando com música, com esquetes, com dramatizações, com teatro, aprendendo a fazer. Por quê? Porque o 4 pilar que a Unesco nos traz é do aprender a fazer. E aprender a fazer desenvolve muitas habilidades, né? Então, não é só o conhecimento. Claro que uma visão crítica, reflexiva, criativa, mas o aprender a fazer é que realmente vai fazer com que o conhecimento se torne mais sólido e que esse estudante ele se aproprie realmente dos conhecimentos e que esse conhecimento seja articulado com a vida. Uma curiosidade que deve estar permeando para quem está nos acompanhando agora. Mas e aquela preparação que é uma preparação, digamos, pragmática para o sucesso, entre aspas, o sucesso da vida, que é uma parte desse sucesso todo? A formação acadêmica tradicional. Como é que o marista encaixa a formação acadêmica tradicional em todos esses aspectos e visando, inclusive, esses pilares que a Unesco determina? Sim, hoje nós temos aí como uma das metas, né? Eu acho que o Brasil todo tem, que é os alunos passarem pelo Enem, né? E nós temos as matrizes do Enem. As matrizes do Enem, ela não fala só de informação, ela fala de competências. Os estudantes precisam desenvolver competências. O que é competência? É aliar o conhecimento a habilidades
e atitudes, que significa posicionamento, argumentação. Então, qual que é o nosso projeto de trabalho hoje para favorecer que esses alunos realmente tenham sucesso no Enem? É fazer um trabalho que nós realizamos na escola, metodológico, que favorece o aluno desenvolver as competências. E as competências não é algo que você transmite para o outro, né? Essa ideia tradicional, transmitir o conhecimento, ele não vai se assegurar desse conhecimento. Agora, quando você tem uma metodologia em sala de aula que favorece o estudante pensar, estabelecer relações, comparar, fazer análise, é isso que o Enem pede. É isso que os vestibulares hoje estão pedindo, que os alunos desenvolvam competências, e é a competência que vai garantir o sucesso. Por exemplo, redação, né, que é um dos eixos principais do Enem e de outras faculdades também. Nós temos no nosso currículo um trabalho desde as crianças dos anos iniciais, com 2 aulas semanais de trabalho de produção de texto, de reescrita constante ao longo do processo. Tanto que nos últimos anos, o resultado, né, que nós temos de produção de texto no Enem é de 960, 980, 940, porque é um processo continuado. E a produção de texto não é algo como, né, na minha época, não sei, né, se na sua, dava-se um tema e o aluno tinha que desenvolver uma redação. Não, tem todo um contexto, né, de repertório que o aluno precisa desenvolver. Então, o professor de produção de texto está articulado com o professor de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, né? E está também articulado com a realidade, né? Das coisas que estão acontecendo. Se você perceber, né, que as temáticas, né, dos últimos vestibulares aí do Enem, você vai ver que são temáticas todas ligadas à realidade social. Então, o nosso trabalho é muito sério nesse sentido, e o trabalho de cada área do conhecimento é trabalhando sempre em âmbito de competência e de habilidades. Então, nós temos simulados constantes, né? Toda quinta-feira, os alunos do 2º e 3º ano realizam simulados. Na quarta-feira, os meninos do 9º ano, os estudantes do 9º ano, de primeira série, também realizam simulados, que a gente chama simulado porque são questões tipo Enem, né? Então, a gente também participa a gente tem uma parceria com avaliadores de larga escala, como, por exemplo, a Evolucional, a Estuda, né, que é da FTD, né, o SAEB. Então, com isso, os alunos têm uma preparação constante, porque o trabalho dos professores de sala de aula é possibilitar que os alunos desenvolvam habilidades e competências. E as habilidades são muitas, né? Tanto a habilidade cognitiva como a habilidade socioemocional. Porque, às vezes, no Enem, o que faz com que o aluno se perca um pouco, porque ele pode ter bastante conhecimento, mas se ele não tiver uma habilidade socioemocional, ele, às vezes, não vai bem. Então, a gente tem um projeto socioemocional na escola, que começa desde os menores, aulas semanais com professores de sociologia, filosofia, que trabalham com os estudantes sobre esse autogestão, autoconhecimento, né, empatia, né, trabalhar com as próprias emoções, se autoconhecer, saber como lidar com as próprias emoções. Então, nós temos um trabalho acadêmico muito consistente, né, muito sério no sentido de estar possibilitando que eles realizem simulados constantes e que são articulados com a metodologia do professor em sala de aula. Nós temos uma matriz, né, que é da base curricular comum, e temos uma matriz marista, que é uma releitura, aprimorando alguns aspectos que favorecem os alunos também terem sucesso nos vestibulares. Não sei se... De qualquer maneira, só para dizer que esse é um desafio permanente, esse de integrar o tradicional e o moderno, digamos assim, ou os desafios que vão aparecendo. Se você consultar os pais da educação infantil, você vai encontrar os pais
muito desligados desse assunto de Enem, de faculdade, claro, porque eles estão pensando em outra coisa agora, desenvolvimento da criança, brincar, etc. À medida que os alunos vão subindo a idade, os pais começam a ficar preocupados com os resultados que eles vão ter que alcançar lá no fim. Então, você vê que dentro da própria escola, você tem expectativas diferentes, dependendo da idade dos filhos e tal. Nós, como estamos lá vendo todas as idades ao mesmo tempo, precisamos cuidar. Adaptar essas expectativas. Sim. Exato. Então, nós precisamos cuidar para dizer o seguinte, veja bem, aqui a gente brinca e tal, etc., mas tudo está convergindo para essa direção. E nós não estamos desatentos que lá no final ele precisa ter desenvolvido e adquirido essas habilidades que ela mencionou. Então, desde o primeiro momento até o final, nós precisamos construir isso para que, de fato, ele domine, seja um sujeito autônomo, capaz de refletir, de tomar decisões, de fazer escolhas. Eu acho que, no final das contas, é isso que vai ter que acontecer. Bom, a gente está chegando na reta final, queria abordar um Sim. último aspecto, que é a questão do esporte, porque existem vertentes do pensamento que dizem que você cria a capacidade cognitiva de transformação, a capacidade lúdica, mas também não pode se esquecer do aspecto físico, até porque cada vez mais longevidade e inteligência estão ligados à boa manutenção dos processos do nosso corpo, da anatomia do nosso corpo. Como é que é abordada essa questão dentro do Marista, professor? Sempre tivemos, desde a origem, até a concepção dos colégios, a forma dos prédios e tal, sempre se primou por isso. O fundador nosso e os primeiros irmãos maristas lá no passado cuidavam muito disso, de desenvolver todas as dimensões. O esporte sempre apareceu como uma dimensão fundante do caráter, das relações, da saúde física e psíquica. E aliada ao esporte, que a gente valoriza muito e tem muitas ações, temos outros aspectos da arte, da cultura, da música, né? Então, a gente desenvolve essas diferentes atividades como forma de perceber que o ser humano é muito rico em potencial. E a escola aparece como um espaço privilegiado para tornar isso possível. Então, a música, o teatro, a dança, a ginástica, o esporte em todas as suas modalidades, né, que a gente pode, para fazer isso, proporcionar desenvolvimento de habilidades, mas proporcionar o desenvolvimento de um ser humano saudável em todas as dimensões. Bom, chegamos ao final. Vocês me deram uma vontade danada de voltar para a escola, porque a gente vai falando sobre escola, né? E vai fazendo até um próprio filme de como foi a nossa vida escolar, né? De como, por exemplo, eu do interior, formado em escola pública, praticando esportes nas tradicionais praças de esporte que existiam anteriormente, e com uma vontade danada, uma saudade danada de viver esse período tão rico que é o período da nossa formação, que deixa marcas para o resto da vida, né? Fica uma marca para o resto da vida. Vanderlei Suella, que é diretor do Marista Unidade Dom Silvério, a vice-diretora Regina Folsta, foi um prazer conversar com vocês. Todo papo bom deixa um convite para a gente voltar e conversar mais depois. Muito obrigado. E muito Obrigado obrigada você. pelo convite. Né? A gente se sente muito feliz de falar sobre a educação, de falar sobre a nossa escola, porque nós amamos, né? Eu tenho lá muitos anos, ele também. Então, nós somos muito felizes e acreditamos muito na educação das crianças e dos adolescentes para que eles possam contribuir para uma sociedade melhor. Muito obrigada, viu? Grande Obrigado a abraço. vocês, muito obrigado a você que nos acompanhou e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.